Alô, um abraço, minha gente. Estamos começando pela TV Horizonte mais um programa Jogada de Classe ao vivo. São exatamente 13 horas e 1 minuto. E você sabe, você pode nos acompanhar também, o programa Jogada de Classe, pelo seu celular. Basta baixar o aplicativo da Rede Catedral de Comunicação pelo App Store ou pelo Google Play. É muito simples. Baixe o aplicativo e confira o Jogada de Classe, assim como os demais programas da TV Horizonte e também da nossa Rádio América. Tudo isso no seu celular ou no seu computador. Portanto, mais um programa com a mesma alegria de sempre, mas com o mesmo respeito de sempre. Aqui nós não brincamos em serviço. Coisas que têm acontecido aí no futebol brasileiro. Mas, conforme nós dissemos ontem, a rodada de ontem era de suma importância, principalmente para o Cruzeiro, né, que é nosso aqui de Minas Gerais. E essa rodada acabou não sendo boa para o Cruzeiro. No último instante, no apagar das luzes, como a gente diz, o Botafogo acabou levando o gol do Flamengo, uma vitória dificílima. Era até um resultado que se esperava, a derrota do Botafogo, mas na última hora e acabou isso favorecendo o Cruzeiro, tirou o Cruzeiro do Z4. E então a coisa parece, né, a princípio, está fora do Z4, não, está fora do Z4, mas a mesma coisa está lá dentro, está muito perigoso, está na portinha batendo, tem uma senhora lá, toda vestidinha, bonitinha, abrindo a porta para o Cruzeiro entrar. Então, um perigo esse negócio, viu? Um perigo. Então, meus amigos, o Cruzeiro tem que tomar muito cuidado. Eu disse isso no meu Twitter ontem, no Face, etc. E aqui mesmo, que esse jogo era um divisor de águas para o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Aí muita gente, não sei o quê, você está exagerando, etc. O pessoal que gosta de contestar, mas eu respeito, podem contestar à vontade, sem agressividade, não há menor problema. Mas, realmente, porque nós vamos, daqui a pouquinho, mostrar para vocês os jogos de cada um daqueles clubes, daqueles times que estão disputando com o Cruzeiro essa faixa perigosa do Campeonato Brasileiro, principalmente se levarmos em consideração que nós já estamos na 32ª rodada. Quer dizer, faltam só 7. É isso? Exato. 6 ou 7? 6? 7, né? 7. Para 27. Muito bem. Então, realmente, se o Cruzeiro perder este jogo, por exemplo, perder este clássico, e pode acontecer, naturalmente que pode, né? Apesar de todo clássico, clássico é clássico, sim, clássico é clássico, dizem alguns, mas tem sempre um favorito, nem sempre o favorito ganha, mas tem sempre o favorito. Agora, honestamente, eu não sei quem é o favorito nesse jogo, vou saber daqui a pouquinho da moçada que está aqui, e você também, se quiser. Mas, enfim, o porquê que o Cruzeiro tem que vencer este clássico? Eu fiz hoje pela manhã, durante mais de 2 horas, uma simulação de resultados, colocando sempre 2 resultados para cada time, para cada clube. Uma derrota ou um empate, uma vitória ou empate, uma vitória ou derrota, dentro das possibilidades que a gente vê, a gente que acompanha todos os dias, todos os jogos, etc. Se o Cruzeiro não vencer o Atlético, esses 3 pontos vão fazer muitas faltas. Por quê? Porque o Cruzeiro joga em casa, joga diante da sua torcida. Depois tem 2 jogos só que você pode contar, entre aspas também, como mais fáceis, como uma provável vitória, que é contra o CSA e contra o Avaí. Mas os demais jogos, você não pode cantar uma vitória do Cruzeiro antecipadamente, principalmente com o futebol que o Cruzeiro vem apresentando. Tá certo? Esta é a minha opinião na abertura do programa. Vamos lá conversando com o pessoal. Vou começar com o nosso à direita aqui, Alan Passos. E a rodada de ontem? Orlando, complicou muito? Boa tarde a você, boa tarde aos amigos da TV Horizonte, aos amigos aqui da bancada. É engraçado que antes dessa rodada começar, a gente falava que um empate poderia ser bom resultado para o Cruzeiro em Curitiba. E o que se desenhou nos jogos de ontem foi um empate salvador para o Cruzeiro, mas que ao mesmo tempo colocou o time, como você bem disse, ali na portinha do Z4. Essa derrota do Botafogo, apesar de ter sido muito brigado, o Botafogo só entregou o resultado ali aos 44 do segundo tempo, era a mais esperada. Mas a gente ainda podia pensar que o Ceará, mesmo jogando em casa, não conseguisse a vitória, porque enfrentava o Inter ali de olho em vaga na Libertadores do ano que vem. E essa vitória do Fluminense contra o São Paulo no Morumbi ficou completamente fora do script. Mas futebol é isso mesmo. E é por isso que para o jogo, para o Superclássico deste domingo, é claro que o Atlético também precisa vencer, mas o Cruzeiro vai para o jogo com um olho no peixe e o outro no galo, né? Vai, claro, ter que vencer o Atlético para tentar abrir um pouquinho, nem que seja, da zona do rebaixamento e trazer o seu grande rival para essa confusão toda, e também vai ter que ficar de olho nos resultados dos adversários, que também não tem jogos fáceis, mas daqui para frente todo jogo vai ser uma pedreira, ainda mais para essa turma que está brigando lá embaixo. Eu quero pedir permissão aos meus companheiros que estão aqui, o
Caio Caldeira, a Natália Fiuza e o nosso Guido Jorge, para a gente já colocar aqui os jogos para a gente analisar em cima do que a gente vai ver e, naturalmente, o telespectador também. Coloca na tela, por favor, Carolzinha, meu pessoal aí de dentro. Vamos ver. Muito bem, então vamos esperar que chegue no ponto lá. Eu quero saber, igual ficou combinado, os jogos dos clubes, os 7 jogos de cada clube, para a gente analisar aqui, tá certo? Então vamos, Ceará primeiro. Beleza, entendi. Então, o Ceará tem esses 7 jogos. Fortaleza e Ceará. O quê? Clássico. Clássico. É difícil ser, bem, né? Fortaleza bem favorito. e o Ceará também bem, viu? A mudança de técnico no Ceará fez muito bem o Ceará. O Adilson está Mas o Fortaleza também não está mal. Também Perdeu o último jogo, fez um jogo muito bom contra o Corinthians. Fez um jogo bom. E eles são rigorosamente empatados em pontos, né? Sim. Os dois com 36. Então vai estourar lá. Chapecoense e Ceará, fica mais fácil para o Ceará do que para a própria Chapecoense. Ceará e São Paulo, não sei, eu acho que São Paulo... São em Paulo é casa, não, incógnita, Ceará. né? Ceará. São Paulo é São Paulo incógnita. é muito instável. Muito né? instável. Perdeu ontem feio para Perdeu o em Fluminense. Flamengo e Ceará, vitória do Flamengo. Esse jogo do Flamengo e Ceará, queria fazer uma observação, Orlando, pode ser um jogo interessante porque é a rodada seguinte à final da Libertadores. Então é um jogo que o Flamengo vai fazer em casa. Muito Se bem o Flamengo volta com o título, pode ser uma festa muito grande no Maracanã. Muito bem lembrado. E pensando nos 3 jogos anteriores, o Flamengo vai precisar aí, seria um quarto jogo, uma quarta vitória para se consagrar campeão sem depender dos resultados do Palmeiras. Então pode ser um jogo interessante também. Com certeza. Ceará e Atlético Paranaense, jogo difícil. Ceará e Corinthians jogam em casa. O Corinthians não está bem, mas de qualquer maneira é um grande clube, né? E Botafogo e Ceará. Isso aí virou final de campeonato, né? Botafogo e Ceará na última rodada virou final. Mas enfim, vamos aqui. Quantas possibilidades de vitória aqui do Ceará? 3 desses 3 ou 4 1, 2, vitórias. 3 ou desses 4. 7? Sim. 3 ou 4. 3 ou 4. Ok, obrigado. Vamos mudar então para outro clube. O Cruzeiro, né? Cruzeiro e Atlético. Não tem como definir um resultado antecipadamente, né? Cruzeiro e Avaí. A gente tem que apostar no Cruzeiro. Santos e Cruzeiro lá. Tem que apostar no Santos. Vamos ser franco e honestos. Aqui não vamos puxar saco de ninguém, não. Né? Cruzeiro e CSA. Cruzeiro. Vasco e Cruzeiro. Empate. Acho que os dois estão... Mas esse jogo, dentro do que a gente falava antes, vai ser um jogo-chave, que é daqueles que a gente não espera a vitória do Cruzeiro, mas vai ter que ser aquela vitória conquistada caso o time queira sair dessa porta da zona do rebaixamento. O Vasco já caiu um pouco de produção, é jogo para o Cruzeiro mirar a vitória, porque depois quanto o Grêmio só lá pedreira. é difícil. Grêmio e Cruzeiro, Guido. Grêmio. O Grêmio. O Grêmio. Cruzeiro e Palmeiras. É um jogo muito difícil. Eu quero só voltar nesse Cruzeiro e CSA, Orlando. O CSA é um time que, apesar de estar lá embaixo, ele vem numa crescente. É um time que está vendendo suas derrotas muito caro. Verdade. Então o Cruzeiro ele tem que se cuidar muito quando ele jogando o CSA. E tem que fazer o papel aí, esse Cruzeiro e Santos aí, a gente, vamos ser sinceros, é o Santos, mas pode não ser. E o Cruzeiro vai precisar que não seja. Então vamos aqui, igual eu falei antes, numerar as vitórias, possíveis vitórias, né? O Cruzeiro aqui não tem como. O Cruzeiro vai ir uma vitória, não aposto no Cruzeiro aqui, aposto no CSA, apesar do destaque feito aí muito bem, 2 vitórias. Eu aposto numa vitória contra o Palmeiras, por ser a última rodada, eu acredito que o Palmeiras já vai vir aqui sem a menor chance de título. Então pode ser que nessa última rodada, Então vamos colocar 3 vitórias. 3 vitórias. O Ceará também 3 vitórias, está tendo empate, aí o Ceará está na frente do Cruzeiro. Então o Cruzeiro está mais embaixo do que o Ceará. Por enquanto. Obrigado, gente. Vamos mudar a página aí agora. Quem é que vem? Botafogo. Esse aí é importante a gente analisar. Botafogo e Avaí. Sou Botafogo. Botafogo. Sim. Né? Botafogo. Atlético Paranaense e Botafogo. Furacão. Botafogo e Corinthians. Vai ser um jogo interessante. O Corinthians teve um resultado muito bom na última rodada. Vamos ver como se desenha nos próximos. O time do Botafogo vem muito mal. Muito ruim. Muito ruim. A questão... Chapecoense e Botafogo é difícil, é empate. Não vou apostar como vitória nem de um nem de outro. Botafogo Internacional também complicado, porque o Botafogo não está bem, Internacional também não está. O Inter joga muito mal fora de casa, né? Então, desse resultado, o Botafogo pode conseguir uma vitória. Atlético e Botafogo, eu aposto no Atlético, Botafogo e Ceará. É um jogo também é um jogo chave. Pelo crescimento do Ceará, uma incógnita. Prováveis vitórias do Botafogo. 1,
Duas, né? Duas. Duas. Duas vitórias. Até agora eu acredito que o Botafogo talvez é quem tem a tabela ainda mais difícil. desafiadora, né? Dos três que nós já especialmente Na avaliamos. verdade, rendimento, eu acho que a tabela do Cruzeiro ela é mais desafiadora, só que o time do Botafogo ele vem muito pior do que o time do Cruzeiro. E vem caindo no momento errado. Né? Exatamente. Então, assim, a tendência é que, apesar que o futebol não tem tendência, mas é que o Botafogo ele passa por maus lençóis, não pela tabela. A tabela do Cruzeiro ela é mais complexa, Então, mas o time do Botafogo não responde. é uma sorte do Cruzeiro, o Botafogo provavelmente fique abaixo do Cruzeiro. Exatamente. Né? Vira a página, por favor. Agora quem é que vem aí? O Atlético, o Fluminense, né? Fluminense. Fluminense Internacional. Fluminense, eu aposto no Inter. Porque o Fluminense ganhou um jogo e tal, mas não está, né? Fluminense e Atlético, vamos lá no empate. Se vocês tiverem discordância, pode falar, tá, gente? CSA e Fluminense, CSA. Fluminense e Palmeiras, É difícil achar a vai vitória ser do Fluminense difícil. também, hein? Avaí e Fluminense, Aí eu acho que dá pro Fluminense ganhar o jogo. Fluminense e Fortaleza, Também. Também. A Fluminense. questão do Fluminense, Orlando, Corinthians e Fluminense, é jogo difícil. Enfim, quantas vitórias do Fluminense prováveis aqui? aí que tá, qual o Fluminense que vai jogar? É. Porque se for o Fluminense que jogou contra o São Paulo ontem, Que talvez aí seja o as melhor coisas- jogo do ano, né? Exatamente. A gente tem que fazer, a gente tem que Não fazer somente uma. qual o Fluminense, né? Mas tá uma incógnita muito grande. Eu sei que o presidente do clube não quer trocar o treinador, parece Não, que tão o vice brigando, quer trocar. presidente o com Celso Barros vice-presidente, quer. Então a gente tá não sabe nem complicado. como é que vai chegar. Mas Um não quer é o o Marcão, absurdo do outro Fluminense não quer. ganhar do Atlético também, não. A gente tem que ser sincero. É verdade. Mas vamos apostar aqui em quantas vitórias do Fluminense? 3? Duas ou Duas. três? Duas com certeza. Três se Vira a tudo correr página, então, bem. vamos ver se a gente completa isso aqui. Fortaleza e Ceará, não tem como dar um resultado. Fortaleza e CSA, Fortaleza. complicado Fortaleza. também. Eu acho meio complicado esse jogo aqui. Internacional e Fortaleza, da Inter. Fortaleza e Santos, complicado, dar um Complicado palpite também. antecipado. Goiás e Fortaleza, eu acho que Fortaleza perde. Fluminense e Fortaleza, acho que Fortaleza perde. Fortaleza e Bahia, da Fortaleza. Também duas vitórias. Duas vitórias também. Duas vitórias. Né? Vira a página para nós, por favor. Jogos do Atlético. O Atlético vai analisar rapidamente, porque eu acho que o Atlético não corre risco de cair. Já se safou. Porque tem muitos jogos pela frente, ele está com 39 pontos, não é isso? Sim. De uma Já tá vitória. com Uma Atlético vitória. Cruzeiro não tem como apontar um favorito. Fluminense e Atlético. Eu acho que o Atlético perde para o Fluminense. Atlético e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. É aqui o jogo, o Atlético tem a obrigação, entre aspas, de ganhar, joga diante da torcida. Bahia e Atlético, jogo difícil. Não sei se daria um Esse jogo empate. tem aí. uma cara de empate, de 1 a 1, né? Atlético e Corinthians, acho que o Galo vence. Atlético e Botafogo, acho que o Atlético vence. Internacional e Atlético, acho que o Atlético perde. Então, quantas prováveis vitórias do Atlético aqui? 3 vitórias. Três. 3. vitórias. Está fora, Sim, né? sim. O Cruzeiro não está fora porque tem menos pontos que o Atlético, evidentemente. Tem mais algum? CSA para terminar. CSA e Vasco, acho que dá CSA. Fortaleza, CSA e CSA, um jogo Difícil, mas Difícil. mais cara de Fortaleza, né? mais caro que Fortaleza. CSA e Fluminense pode dar o CSA. Cruzeiro e CSA pode dar o Cruzeiro. CSA e Bahia, provavelmente o CSA. Chapecoense e CSA, empate. CSA e São Paulo, jogo difícil. Não sei se a gente coloca aí uma... Quantas vitórias, enfim, prováveis aqui? Tudo a gente está analisando a Orlando, possibilidade. eu não vou te falar quantas vitórias prováveis. Eu vou te dizer que o CSA, pelo que eu tenho acompanhado, pode ser a grande surpresa do ano. E sai fora do Eu Z4. acredito que o CSA CSA vai existe incomodar. até uma CSA opção tá de sair. quatro Em pontos do resumo, Cruzeiro. que eu preciso chamar um intervalo, em resumo é o seguinte: o Cruzeiro corre sério risco. Corre. Com certeza. Bom, multimarcas consórcio é preciso falar, porque você precisa saber que quando você pensar em adquirir o seu carro, a sua moto, a sua casa própria principalmente, faça consórcio. É a melhor dica é você procurar a Multimarcas Consórcios. O seu consórcio multibrasileiro. A Multimarcas Consórcios é patrocinadora oficial de grandes times do Brasil. Ligue agora! 3036 1688, 3036 1688. Ou acesse o site multimarcasconsórcios.com.br. Rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, fica ligado.